Estamos aqui mais uma vez, eu e Carolina. E nesta mesa de bar, nós já falamos de vários assuntos, né? Relacionados com o universo feminino, como padrões estéticos. Competitividade feminina. Obrigada. E como a gente se vê, né, no espelho. Mas a gente hoje vai trazer esse assunto de uma outra perspectiva, né? E quando o meu corpo, ele destoa de todos esses padrões que são impostos pela mídia, pela sociedade. Como é que faz, né? O que a gente faz? Então, vai ser um episódio muito especial pra gente. A gente tem uma convidada do nosso coração. E você que tá aí assistindo, por favor, curta o nosso vídeo, compartilhe. Vá até o Instagram, siga o nosso perfil, @obaredelas. No TikTok, a gente tá em todos os lugares, a gente é tipo Jason a também. gente é o Jason, então onde você procurar o Bar é Delas, você vai achar. Isso é muito importante pra gente, tá? E na plataforma também do Apoia-se, pra você nos ajudar, uma cervejinha que você deixa de tomar e doa pra gente manter esse projeto aberto e pra gente continuar falando e trazendo em pauta esses assuntos que são tão importantes para nós, mulheres do século XXI, certo? Mesmo que não pareça às vezes. Mesmo que não pareça às vezes. Então hoje nós teremos a Lorena, né? Lorena Malea Porto. E aí ela foi minha aluna no passado. Minha também. Quase nada distante, foi logo ali, porque a gente é jovem. Ano passado. Né? Ela é designer, ela é uma mulher lésbica, gorda. E ela fala sobre vários assuntos, assim. Ela tem uma personalidade forte. Ela... É briguenta, milita pelo que ela acredita. Tem sempre um sorrisão na cara. E tudo que você fala... eu pensei de fazer isso. Ela, não, dá pra fazer. Pode deixar que eu faço. Pode deixar, vai dar certo. E ela, né, é essa pessoa. E hoje, nesse episódio, no Bar com a Lorena, né, quando o seu corpo destoa dos padrões impostos. Bar é Delas Podcast. Aí, né... Oi, Lorena. Boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai que você tá o quê? Tomando seu café e vendo nós. Vai que, né? Vai que. Né? Eu já tô nas cervejolas. Eu também. E aí, eu falei de você, mas eu queria que você falasse de você primeiro, que eu acho mais legal. Eu primeiramente queria agradecer. Porque, gente, essas duas aqui, elas não querem falar de idade, mas eu vou falar. Me viram crescer basicamente, gente. É verdade, Sibilete. E hoje sou amiga. Dê licença. Dê licença. Hoje frequento aqui, ó. Exatamente. Este bar. Mas eu não sei. Modéstia, paz. Eu acho que a partir do momento em que a gente tá incidendo numa sociedade que dá tanto na nossa cara, né? Vocês falaram um ponto que eu sou briguenta e tudo mais. Mas eu acho que se a gente não for assim, às vezes também as pessoas sentam na nossa cabeça. Exatamente. Mas sou a Lorena. E a gente tem que existir, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim. E às vezes existir é isso, é você brigar pelo seu espaço. Então vamos brigar. Às vezes sempre. Às vezes todo dia. É raro, mas acontece. Acontece com frequência. Mas só se fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa. A gente continua tentando existir, né? Porque as lutas podem sair do lugar que eram antes das nossas mães, das nossas avós, mas elas continuam existindo. E agora com muito mais visão. Porque talvez as coisas que outras pessoas passavam em outros momentos, elas nem percebiam. Exatamente. Né? Ainda mais quando a gente fala de padrão. Parecia, pra mim, eu tenho, assim, várias pessoas na minha família, né? A minha família inteira, praticamente, sempre foi de mulheres gordas. E era um assunto praticamente intocável. Então, elas se acostumaram a
a não se posicionar, não falar, não discutir sobre. Como e assim, até mesmo fingir, né? Porque eu acho que tem uma coisa que a gente tem muito forte, que eu escuto isso até hoje, que é tipo... Ai, mas você não é gorda. Tipo, gente, eu tenho espelho em casa. Eu sei que eu sou uma mulher gorda e não tenho problema nenhum que você me fale que eu sou gorda, sabe? Essa invisibilidade de tipo... Ah, não! As mulheres gordas da família, sempre a grande maioria, fala tipo... Ai, nossa, eu acho que eu perdi 1 quilinho. Mas, tipo assim, continuam sendo pessoas gordas. E não gostam de ser chamadas como pessoas gordas, né? Tem esse estigma dentro dessa palavra. Sempre que essa ela coisa é tão pequenininha. pejorativa, né? Ela é sempre tão pejorativo. pequenininha na gramática. E É. aí Tanto é que a tipo gente- assim, ela tem um peso literalmente gigantesco nas costas de quem é, né? Tanto que a gente já falou aqui, né? De, por exemplo, você encontra uma pessoa e você fala, nossa, você tá tão linda, você emagreceu? É. Então, isso é muito... É o poder dessas duas palavras, né? Exato. O emagrecer é sempre visto como um elogio, a pessoa tem que ficar feliz. Não interessa se você emagreceu porque você ficou doente, porque você passou por algum trauma. Exatamente. É sempre um elogio. E o você está gorda é sempre pejorativo. É sempre algo do tipo, você não tá se cuidando, Aham. né? E tem uma coisa que eu falo, sempre falei e vou continuar falando assim. Próxima pessoa que vir falar comigo. Ai, nossa, você tá tão linda. Eu falei assim, nossa, acredita, engordei 5 quilos. Porque isso, eu tenho um fetiche, eu não vou negar. Eu adoro dar de frente com pessoas assim, sabe? Sim. Ai, nossa, cheinha. Eu falo assim, não, pode me chamar de gorda, não tem problema. Não tenho medo, eu não tenho medo dessa palavra, gente. Que tem Mas já teve. muito medo. Nossa, eu tive... Assim, foi parar pra pensar, a minha vida como uma pessoa gorda, que se vê gorda e tá tudo bem com isso, foi a partir dos 20 anos. Tenho 25, tá, gente? E... Super recente. Exatamente. Então foi você passou 20 anos brigando. comigo mesma. Na verdade, eu tive uma dissociação mesmo. Porque era uma coisa que eu não aceitava e eu sonhava que eu não era daquele jeito, sabe? Era dentro de uma caixinha e que eu precisava... A função da minha vida era emagrecer, a função de tudo que eu precisava... Se eu vou ganhar dinheiro, eu preciso emagrecer. Se eu preciso achar uma pessoa que me ama, eu vou me emagrecer. E sempre foi, tipo, o sonho da minha vida ser magra. Porque eu não queria pensar em ter que lidar com a gordofobia fora de casa. Eu tive um lar muito acolhedor, assim. Eu não posso negar que a minha família foi um lugar que, óbvio que eu sofri pressão, porque eu sou a filha do meio de 3 irmãs. E as 2 são pessoas magras, sabe? E minha mãe sempre trabalhou com estética, meu pai é médico. Então, essa questão da pressão de saúde sempre foi muito grande dentro de casa. Porque, nossa, você tem que emagrecer, senão... Porque uma coisa é fato, gente. Você só por ser uma pessoa acima do peso, você não precisa ser uma pessoa gorda, obesa mórbida, não precisa. A partir do momento que você é uma pessoa que está sobrepeso, as pessoas vão questionar a sua saúde, vão perguntar se você é hipertensa, vão perguntar se você é pré-diabética, se você toma algum remédio controlado. Porque a partir desse momento, você já é diagnosticado como uma pessoa doente. Preparando o podcast, inclusive, eu e a Carol, a gente sempre vai ler algumas coisas assim. E eu até comentei com a Carol, falei, é louco, porque tudo que você pesquisa é sempre desse olhar. Então, assim, fala-se de porcentagens, né, de obesidade, mas é sempre assim, as doenças, não sei o quê. Então, fica até difícil para você olhar para outro lugar, Exato, porque às só vezes- se fala disso, né? Às vezes eu acho engraçado, já falei várias vezes isso com a minha namorada, que é tipo, se eu for pro médico, pra uma podóloga, tirar a minha unha encravada, ela vai falar pra eu perder peso, porque o problema da minha da unha sua encravada é porque é. eu sou uma pessoa gorda. É verdade. Se eu vou tirar meu siso, não, você tem que perder peso. Sim. E não é, É só isso, sabe? né? É foda porque eu falo que eu tenho que andar sempre armada. Por isso que às vezes as pessoas acham que eu sou uma pessoa meio briguenta. Mas é que eu não é briguenta. Mas eu acho que... Papa na língua, tá É. ligado? Eu não tenho medo de falar. E às vezes eu tenho que sempre de andar com um diagnóstico no bolso. Tipo assim, não sou hipertensa. Quer ver meus exames? Exato. E isso é um porre, velho. É um porre. Porque, tipo assim, literalmente, eu não tenho doença crônica nenhuma. Não tenho absolutamente nada. Mas as pessoas questionam. E o medo de falar, né? Que é assim, meu Deus, fofinho. É uma coisa que eu, né, nessa coisa de tentar entender um pouco melhor, pra
para pensar um pouco fora dessa caixa, né? Eu tava vendo, assim, por exemplo, a questão da gordofobia, a gente estava até conversando antes de começar o podcast, ela é uma coisa que, diferente do racismo e da homofobia, não é criminalizada. E aí, eu até encontrei um Instagram, não sei se você conhece, que chama Gorda na Lei. É muito legal, porque ela meio que te dá dicas, é uma advogada, né, que é uma mulher gorda, e ela começou a escrever sobre isso nesse Instagram, te dando dicas de por onde você pode caminhar para se defender desses ataques. Porque não é criminalizado. Então você, assim, as pessoas parece que quando elas vão agir hoje em dia, né, que tem essa nova onda da gente tentar ter cuidado, né, principalmente as pessoas mais jovens, de não serem racistas, de não terem falas homofóbicas, elas têm uma preocupação que com a pessoa gorda não existe. É muito mais fácil dar uma escapada, entendeu? E sem contar que a partir do momento que a gente é um corpo gordo que existe, as pessoas automaticamente se incomodam acham... também. Não só se incomodam, mas ela automaticamente acha que ela tem livre acesso. Livre acesso. Uma vez eu tava num bar com a minha namorada, a gente tava tomando uma cerveja num bar de um amigo nosso que fica numa vila, que é um bar de bairro, assim. Absolutamente 100% das pessoas que estavam ali não sabiam o meu nome. Não sabiam o meu nome. A gente tava sentado tomando uma cerveja e eu sinto um ser, assim, atrás de mim. Era um encosto. Eu olhei assim pra trás e era uma senhora, que ela era a vizinha do bar. Provavelmente eu acho que ela se incomodou com o barulho, sei lá o que aconteceu. Ela literalmente saiu da casa dela, ficou atrás de mim, virou assim e falou assim: eu tenho um chá que você tem que colocar isso. Já dei pra todo mundo do posto ali de cima. Você perde essa barriga em 2 dias. Eu virei pra ela e falei assim: senhora, mas eu não tô querendo emagrecer, assim. Primeiramente, boa noite. Eu sou a Lorena, muito prazer. Exatamente. É essa acessibilidade que as pessoas acham que elas têm de dicas. Não, come isso que você vai emagrecer. Não, nossa, come inhame que você vai melhorar sua diabetes. Tipo assim, já pressupõe coisas e acredita que essas dicas vão mudar minha vida. E aí essa pessoa, o que eu acho que é mais doido, ela não se entende como uma pessoa gordofóbica. Ela acha que ela tá sendo da hora. Exato. Ela tem certeza que ela tá sendo Eu massa. estou ajudando essa Ela pobre tá te ajudando, alma. Essa pobre alma. Por exemplo, no Brasil, hoje, a gente tem mais de 60% das pessoas, das mulheres, principalmente, estão com sobrepeso. Sim. Né? Dentro desse universo, 20% é obesa. Só que de todas essas pessoas, né, são números diferentes, tá? 97% já sofreu gordofobia. Mesmo que você esteja... você não seja obesa, que você esteja num limiar ali, você não fazendo parte deste padrão, que é o padrão da magra, sem barriga, que é, inclusive, uma coisa importante da gente falar, que é um padrão muitas vezes inalcançável. 100% inalcançável. Não é muitas vezes, é 100% inalcançável. Porque existem tratamentos e mais tratamentos impagáveis, né? A gente falou daquele remédio que você injeta, que já era caro. Pode falar o nome, será? Ou não é bom pra gente não fazer propaganda pros outros não sair correndo comprar e a gente não deixar o povo louco? Não vou falar, não. Mas tem um remédio, ele custa, o tratamento dele, mais ou menos de 3 meses, R$3.000. Ele já é fora do normal. Ele já é acima da média e ele só vai ajudar pessoas que têm uma condição muito privilegiada. Assim como tudo nessa né? Tudo nessa vida. Não, beleza. Já é absurdo, já é caro, né? Sem falar que sempre eu gosto de lembrar que a gente tá falando de um lugar de privilégio, porque mesmo você sendo uma mulher gorda, você ainda tem alguns privilégios por ser uma mulher branca. Sim. Mas a gente vai, né, olhar pra isso, elas não... As mulheres gordas, as mulheres pretas, as mulheres pretas e gordas, ou gordas e periféricas, elas não têm nenhuma condição de fazer um tratamento. Às vezes, mas no posto de saúde, no SUS tem acompanhamento e tal. Mas assim, a gente precisa primeiro quebrar, porque realmente pessoas
magras, gordas, né? Elas vão ter problemas de saúde, sim ou não, ao longo da vida delas, né? Independente disso, não é um pré-requisito. Ah, mas tem mais carbo. Não, beleza, mas a gente não tá falando sobre isso. Agora eu descobri que existe o primo rico deste remédio de R$3.000. Que o tratamento dele com uma médica XPTO aí, que ela faz o tratamento, ela encaminha você, ela faz aquele acompanhamento, não sei o que lá, R$15.000. E aí as pessoas emagrecem, e eu já vi uma pessoa que eu encontrei, tipo assim, estou tomando este remédio há 1 semana, eu já perdi 5 quilos. O cara que me dá aula na academia, né, o meu personal, ele fala, quando você emagrece dessa forma, você perde músculo e água. Tipo, é muito difícil, né? A quantidade de pessoas também privilegiadas que vão lá e fazem uma cirurgia para se sentirem nesse corpo magro, hoje em dia paga, sem necessidade, porque você só consegue fazer isso pelo SUS quando você tem ali um histórico de necessidade, é absurdo. De doenças. Eu sei até quanto custa, porque eu venho de uma família extremamente gordofóbica, e não é pouco, assim, não precisa ser uma pessoa obesa, não. Ela pode só não estar encaixada ali naquele padrão. Só não tá vestindo 36. Ela não tá encaixada naquele padrão que não existe. Que não existe. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer pra mim, por exemplo, que quando ela engordava, ela passava, tipo, sei lá, os dias necessários para perder aquele número de quilos que ela queria comendo pepino. Entendeu? E é bizarro, porque a gente também, o Brasil é um dos países, se não for o maior, posso estar enganada, mas é um dos países que faz mais bariátrica no planeta. E é tipo assim, literalmente, a bariátrica é um procedimento cirúrgico. Extremamente complexo. Super tem complexo. Muito BO, em né? que você literalmente fica 6 meses à base de alimentos aquosos, né? Líquidos e pastosos. E é óbvio, tipo assim, você vai ficar com falta de vitamina, você vai perder peso pra caralho, você vai perder. Mas a que custo? Tudo, né? A que custo isso Gente, vai? eu falo por mim. Eu já fiz, Lô, eu já fiz um procedimento que não é uma bariátrica, mas é uma amiga dela, que foi colocar um balão intragástrico. E é surreal, porque aí no meio desse balão aconteceu uma coisa inédita. Não sei, gente, mas de repente ela engravidou. Opa! Eu engravidei. Um filho. Nossa, imagina. Foi dessa vez que eu quase matei ela. Brigou. Não, você brigou por causa do Frederico, que era seu afilhado. Mas naquela época ele não era meu afilhado. Não, mas eu descobri, eu tô grávida. Você queria que eu emendasse assim: oi, Rô, você não sabe o que aconteceu? Eu tô grávida. É seu afilhado? Porque daí eu não brigava. Tá bom, entendi. Você foi boba. Mas, gente, o que eu passei mal, e isso porque eu passei pouco mal. Eu passei pouco mal perto das outras pessoas que eu vi, que eram pessoas que, assim, pra mim, aquela era a única possibilidade que eu teria. Porque não era um tratamento barato. E, assim, eu conhecia pessoas que tinham colocado e tirado várias vezes, porque passavam muito mal. Então, colocava, tirava, aí falava, vou tentar de novo. Aí pagava aquela grana, eu falava, gente, eu só vou por essa vez, porque eu não tenho dinheiro. E, gente, parecia a mesma sensação que eu tinha do meu bebê se mexendo na minha barriga quando ele cresce. Era a sensação que eu tinha na boca do meu estômago. Nossa. Ele se mexia de eu olhar e ver, sabe? Era, assim, eu falei, gente, bizarro, como é que eu cheguei nesse ponto hoje eu olho? Porque... a gente tem muita influência também, porque, por exemplo, nos anos 90, que a ditadura da magreza estava em alta. Era tipo assim, pra você ser magra, você tem que ser magra ao ponto de usar uma calça... cintura baixa e sua barriga ia não... aparecer aquele osso parecer aqui, o osso, né? Tanto que era uma bizarro. coisa bizarra. Tipo assim, o nível de anorexia, bulimia... Porque a gordofobia, Lô, eu achei essa informação, eu nunca tinha parado pra pensar. Com certeza você já pensou nisso. Mas ela afeta todas as pessoas, até as magras.
Claro que em menor escala. Mas assim. É o medo. Mas o medo que essa pessoa tem pode levar ela a desenvolver Exato. um bando de doenças. É uma coisa que eu falo, assim, quando a gente sempre entra nessa discussão sobre corpos e tal. Eu sempre falo assim, gente, eu sou uma pessoa em que o meu corpo é o pesadelo de todo mundo. Porque é tipo assim, todo mundo acorda e dorme pensando, eu não quero ficar gordo. Eu sou uma pessoa que vou comer brócolis todo dia porque eu não quero chegar na praia e ter um pneuzinho. O projeto verão é isso. É literalmente você passar fome ou fazer um emagrecimento em escala gigantesca pra chegar na praia, porque. Exato, porque uma pessoa gorda não pode ir por biquíni, uma pessoa gorda não pode viver, não pode ir lá, curtir. E falando em biquíni, tava conversando com uma outra amiga. E hoje em dia, apesar de ter melhorado um pouco essa ditadura dessa magreza do osso saltado dos anos 90, mesmo a gente sendo, né, um país que tem 60 e poucos % de mulheres acima, né, acima não, com sobrepeso, o padrão daquele corpo que veste, que define os números de roupa, não se encaixam. Então, eu já deixei de ir em várias lojas, por exemplo, que viram... Eu falo, mas não tem essa roupa 44 ou 46, que é um número, teoricamente, que ainda tá dentro desse padrão aí dos números. Uhum. Não, mas você encontra em fast Você fashion. encontra em qualquer lugar, né? Não é um G1, um XGG e tal, que eu também uso, que eu também compro. Mas é assim... não é o nosso público-alvo. Oi? Então, assim, bizarro, aí eu dá penso assim, mas rir. como assim? Essa loja tem cara de mulheres maduras, né? Tem várias lojas que a gente frequenta, que tipo, eu não vou em loja de menina, vou em loja de mulheres. E assim, se eu não sou o público-alvo, eu não tenho. Quem é? Né? Como assim? Não tem pessoas PP e P, tanta, mas tem. Tem, porque as pessoas estão com essa obsessão. E essa coisa, como que é comprar? Parece uma pergunta idiota, mas é muito louco você comprar roupa, É não é? bizarro. Porque eu acho assim, né, Lu? A gente fala de roupa porque as pessoas de outras gerações, quando você fala de uma mulher gorda, como eu já falei, a primeira coisa que vem é, não se cuida. Então parece que são duas coisas assim. Você é gorda, então você não pode ser vaidosa, você não pode pensar em se cuidar. Ou você tem que reforçar isso ao extremo. Muito, assim, né? Exato. Tipo, tem uma coisa que é fato, porque eu acho que a gente tá caminhando numa linha cronológica da história, assim, que é... Em 2018, teve um boom de corpo livre, o movimento Body Positive, onde as pessoas começaram a fazer vídeos sobre o meu corpo. Então, sabe quando você... E foi na mesma época, acho que eu comecei a me aceitar, né? Porque a gente fala de aceitação de corpo, mas não é tipo, vou colocar um cropped, sabe? Só. A aceitação do corpo de tipo, eu sou o suficiente pra fazer isso. Eu, por exemplo, eu trabalho numa área de design que é completamente machista, como a grande maioria delas. Mas eu, por ser uma mulher gorda e uma mulher lésbica e uma mulher nesse meio, a minha capacidade, ela é muito reduzida, assim. Tipo assim, será que você vai conseguir fazer isso? A Lorena é meio preguiçosa, ela é desleixada. E tipo assim, posso... É porque isso também, né? Gordo é preguiçoso. Se você tivesse... Eu já escutei isso, eu converso muito sobre isso na escola, inclusive com alunos. Assim, mais adolescentes falam, mas se a pessoa quiser mesmo, ela emagrece. Fecha a boca. E assim, fecha a boca. e aí eu falo, gente, é uma coisa que às vezes você tem que lidar com tudo. E assim, com o tanto que eu vou ser infeliz dentro desse corpo, é o que eu tenho. Eu nunca, né? Eu já tive, assim, momentos da minha vida, antes de eu ter filho, antes de eu ter 20 anos, onde eu era muito magrela, mas assim, eu sou uma mulher de 48 anos, cara. Eu acho e assim, que é eu isso, preciso né? me olhar no espelho e gostar do que eu vejo. Porque como a Rô fala, é esse corpo que me leva, que me gera prazer, que me dá, que me deixa carrega. viver as coisas. E que eu acho que quero, foi né? o estopim que eu tive, assim, com 18 anos, que foi mais ou menos essa época que teve
esse boom do body positive. E do body assim. shaming, que começaram a falar, né? Que é a vergonha, né? Aham. Foi tipo assim, eu vinha de um quadro de depressão, assim, porque eu sofria muito bullying na escola. Gente, a escola é cruel. É crueldade. É crueldade. Né? E aí eu saí de um movimento, assim, triste e tal. Eu tinha vergonha, eu passava às vezes meses sem me olhar no espelho, por exemplo. Eu tinha vergonha de sair de casa, porque é isso que a gordofobia faz também, né? Uhum. Aí foi um dia específico, assim, que eu falei assim, cara, se eu continuar aqui, onde eu tô, o final do meu túnel vai ser a 7 palmos de terra. Uhum. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que olhar pra isso daqui e falar assim, gente, assim, sinceramente, eu sou uma mulher bonita, cara. Exatamente. Eu não preciso ficar me rebaixando pra esse tipo de gente, sabe? Sempre fui uma pessoa muito impositiva, sempre coloquei a minha cara a tapa, sempre busquei, tipo... Eu cresci num lar onde as injustiças eram muito, assim... A gente nasceu numa casa boa, assim, com renda boa, mas a desigualdade sempre foi jogada muito na nossa cara. Eu sou filha de imigrante, minha mãe é da Argentina. Então, cara, era todo momento os meus pais falam assim, você não é melhor do que ninguém aqui nesse planeta. Uhum. Então, as pessoas têm que ser iguais, independentes. Uhum. E aí eu falei assim, cara, é isso, eu tenho que olhar pra minha cara e falar assim, tá tudo certo. Aí foi quando começou esse movimento, eu comecei a seguir pessoas, porque isso é uma coisa principalmente geracional, assim, que eu acho que a gente precisa começar a consumir conteúdo que tem a ver com a gente, não é só ir com todo mundo, sabe? Porque a partir do momento que eu comecei a consumir conteúdos de pessoas gordas, que também são super marginalizadas, porque esses conteúdos, as pessoas acham que a gente vai ficar gravando comida e comendo na frente da câmera, mas não, existem pessoas que têm conteúdo e são conteúdos maravilhosos, né? E a luta delas, exatamente. Né? E é assim, fazendo ali um vídeo de look legal que você pode usar com uma saia, várias possibilidades de você usar uma determinada roupa, por exemplo, num corpo, né? Fora desse padrão. Uhum. E aí você olha, uma caralhada de gente, sua gorda, você é ridícula, tira essa roupa, não sei o quê. Gente, e assim, eu acho... É esmagador. É esmagador, é sufocante, é desesperador, assim. Uhum. Porque enquanto a gente não conseguir mudar... Parece good vibes, né? Se aceita, se olha no espelho. Ai, que lindo, né? Mano, é uma Como você falou, põe um cropped. E é cansativo, eu falo... Cara, eu tô cansada. Eu falo... É uma mulher cansada, como nós. Uma mulher cansada. Mas uma mulher cansada de estar sozinha, saca? Uhum. Porque, você falou isso já, inclusive entre as amizades, né? Sim, é cansativo, porque é sempre... Eu tenho sempre que repetir, não, tá tudo bem, eu não sou uma pessoa doente, eu não sou hipertensa. E como é com as suas amigas? Porque eu acho que existe também essa questão dessa amizade feminina, essa solidão que você tá falando, eu acho que você deve sentir isso nas amizades também. Muito, porque assim, se eu for parar pra reparar, eu sou a única amiga gorda, do grupo desde sempre. Desde que eu me lembro na escola, eu sempre fui a menina gorda. E sem contar que você vira aquela pessoa da piadinha. Aí, e as amigas não estão lá, às vezes, sabe? Mas... Ou às vezes também não percebem. Acha normal. Acha normal. E eu acho que, principalmente mulheres gordas, a gente se sente mais sozinha. Porque a gente não consegue compartilhar as mesmas... E é uma coisa da própria gordofobia, a gente se isola mesmo. A gente prefere estar com um grupinho das meninas magrinhas e tá tudo bem, e ser a engraçada, a legalzona, a desbocada, porque é mais fácil as pessoas aceitarem. Porque a aceitação que quando a gente fala eu quero me aceitar, a aceitação não vem só da gente. A gente quer ser aceito, a gente vai se submeter a coisas... Que eu já me submeti a tanta coisa pra uma pessoa olhar pra mim e falar assim, vamos sair esse final de semana? Saca? É tipo assim, ou eu já me submeti a tanta coisa só pra uma pessoa me dar um beijo, sabe? E é uma coisa bizarra, porque é tipo, uma mina magra sai no final de semana, ela escolhe com quem ela fica. Eu tenho que ser escolhida.
Ficar com O que tá mais bêbado, às vezes, é... Bêbado não, né? Porque, dá licença, eu sou uma mulher lésbica. Bebadá. Exatamente, porque isso não muda dentro do espaço lésbico. Uma mulher gorda, sapatão, ela não é uma pessoa mais acolhida. Mais acolhida. Às vezes Não ela é também... diferente, né? às vezes também fica de lado, sabe? Eu fui começar a namorar com uma mulher com 19 anos. Foi a primeira pessoa que eu namorei. Porque sempre eram escondidas. As pessoas têm vergonha de gostar de gente gorda. Às vezes gosta. Às vezes ela quer aquela pessoa. Ela sente tesão naquela pessoa. Mas ela não vai ficar com você. Porque você é uma pessoa gorda. As pessoas vão te zoar na rua. E a gente ouve cada coisa bizarra. Uma vez eu lembrei de uma coisa agora, que foi uma das coisas mais nojentas e gordofóbicas. Nossa, eu acho que eu tinha bloqueado essa lembrança. E aí, era um cara casado, eu já morava nessa casa. E ele tava se referindo à mulher dele, que tava grávida. E aí ele falou assim, eu falei, como é que ela tá? Ela não estava. Falou assim, como é que ela tá? Ah, ela tá super bem. Ah, tá meio mal, né? Tá bem, mas fica com aquela sensação, né? De, ai, meu corpo, não sei o quê. Mas ela sempre foi assim. Ela sempre foi gordinha. E aí, a gente sabe, né? Tem uma série de questões. Eu falei, tal. Meio que ouvindo, né? Aí ele falou assim, mas posso ser sincero? As gordinhas são muito mais gostosas. Porque eu acho que como elas são gordas, elas se empenham mais. Olha isso é bizarro. Isso é bizarro. Eu falei, mano... Na hora, eu juro, eu não falei nada. E depois... Eu acho que eu deletei da minha memória, porque eu acabei de ter essa lembrança, assim, desbloqueei. Mas isso é muito real, e as pessoas esperam eu isso. Vocês quem foi, tá bom? Ai, quero saber. Mas e as pessoas esperam isso. E que tem as pessoas gordas são, eu acho que, assim como existem padrões de pessoas magras, existem padrões de pessoas gordas. Ou são aquelas pessoas super retraídas, que ficam em casa, que usam roupa que serve, que geralmente é uma roupa de Hoje senhora. E hoje ainda tá um pouquinho melhor, né? Pouquinho. Bem pouquinho, mas é porque antigamente as minhas primas, elas que são bem mais velhas, toda a roupa que elas usavam era roupa de costureira, porque elas não encontravam absolutamente nada. Imagina. Não existia nem o plus size, né? Então você imagina. E aí tem, tipo, esse grupo, aí tem as pessoas que se aceitam e que lutam para que essas pessoas retraídas se libertem. E tem as mulheres também que com a capa de defesa é a hipersexualização. É tipo, mulheres que, eu sou gorda, eu faço tudo que você quiser. Eu já passei por essa fase, porque também é aquela coisa da aceitação, de que você quer que as pessoas gostem de você. A qualquer custo. Exato, e que vamos fechar os olhos e esquece que eu sou gorda e deixa que eu faça um bagulho aqui, entendeu? Que é pesado, porque aí depois de um tempo, você começa a falar assim, poxa, mas essa não sou eu, sabe? Sim. Ou tipo... Começa o estilo de roupa, eu acho que é uma coisa que também que impacta muito, que entra nessa coisa da aceitação, que é tipo, porra, eu não quero não usar listras porque essas listras me engordam, sabe? Eu comecei a me vestir, eu lembro exatamente a primeira vez que eu comprei uma blusa xadrez. Eu coloquei e fiquei assim, nossa, cara, tô parecendo uma aluna de circo, né? Porque, óbvio, roupa de gente gorda é uma roupa grande, gente. E você se sentir bem com tanta gente falando que você vai ficar feia é difícil. É muito difícil. Aí eu falei assim, eu vou com ela mesmo. Tem que parar disso. Aí você vai começando a usar as roupas, aí você fala assim, eu acho que eu tô gostando disso. E entra nessa coisa de tipo, eu não consigo comprar roupa aqui em Assis, é quase 100% de certeza. A não ser que eu vou numa Cherry Pop da vida, que é um ateliê aqui maravilhoso, que eu sou cliente. Beijo, Nath! Não sei, senti um negócio aqui, ó, nascendo. Que é um ateliê maravilhoso, em que você se sente confortável. A não ser esse lugar, eu acho que de cabeça, assim, eu não lembro de nenhum. Eu sempre tenho que comprar ou pela internet, e nessa Shein da vida, que é, assim,
pior qualidade de roupa que existe, é a pior qualidade de roupa que existe, mas são roupas que eu tenho uma gama de escolha, tipo assim, eu posso escolher absolutamente tudo que eu quiser aqui. E tipo, quando eu tinha 18 anos, 15 anos, vou colocar 15 anos, que foi uma época que eu me odiava, mas eu era uma pessoa, assim, usava 48, sabe? Eu conseguiria comprar roupa aqui. Mas a gente fica tão presa nessa coisa de eu preciso que as pessoas me aceitem, que você começa a usar até roupa que você não quer usar. Tipo, hoje em dia, depois da coloração pessoal... Diz que muda vidas, né? Muda a vida. Cara, mudou minha vida. Não vou negar, não. É tipo assim, hoje a Lorena de 3 anos atrás, não é tanta coisa, nunca estaria usando uma calça zebra e uma blusa azul. Nunca. Porque é inaceitável. Você vai chamar muita atenção. Olha o seu tamanho, você vai chamar muita atenção. Sabe? E hoje eu quero chamar atenção mesmo. Eu quero chegar nos lugares e tá assim, olha só que menina bonita, que vestido. Ocupar os espaços, né? A gente que eu acho precisa ocupar. Que às vezes é um pouco disso que eu falo da solidão, sabe? Às vezes a gente precisa ocupar esses espaços para que outras pessoas vejam e venham até você. E veja que é possível, né? Porque é revolucionário. Eu acho que uma mulher gorda, que tem uma amiga gorda e tem uma rede de apoio que são pessoas gordas, é revolucionário. Eu tenho uma amiga que é a Júlia. Beijo, Júlia. Tô com saudade. A gente passou um período curto, assim, porque ela foi embora pra Aracaju. E a gente foi muito intenso, assim. Era a primeira vez que ela já tinha 38 anos e eu tava com 23. E foi a primeira vez que ela teve uma amiga gorda. E eu também. E era tipo assim... Cara, pensar, vamos sair pra jantar, nós duas? E as pessoas olham. A minha namorada, eu tenho uma coisa com ela que é assim... A gente às vezes tá andando no shopping, andando na rua e as pessoas olham. 1, porque a gente é lésbica. E 2, porque eu sou uma pessoa gorda. E esses olhares sempre existiram, assim. Então eu lido bem com eles. Aí a Elisa sempre fica... Ai, nossa, por que eles estão olhando tanto? Por que eles estão olhando tanto? Eu falo assim, filha, deixa que olhe, não tem problema. E as pessoas ficam com aquele olhar maldoso, sabe? O olhar sanguinário do vigia. E imagina, você vai pra um restaurante, tem 2 mulheres gordas sentando e elas vão comer. É um prato cheio pras pessoas. Nossa, olha lá, as doentes. Absurdo. Por isso que é gorda. Exatamente. Porque você, de certo, não come. Não, Você quer mais? imagina. Você vive do quê? De energia solar. Não, e é solar. bizarro, porque a partir desse momento que você é uma pessoa gorda, as pessoas pressupõem que você come muito. Você é uma pessoa que vai lá e vai comer 10 quilos de hambúrguer todos os dias. E não, gente, cara... É bizarro isso, bizarro. né? É bizarro. A pressão que sofre é bizarra, assim. E eu acho que a intenção desse episódio é realmente mostrar todo esse lado que é ruim, mas também todo o poder que é possível se ter, né? Que eu acho que, assim, quando você descobre que é possível, né, você destoar e ainda assim ser feliz, é a revolução. Sim. Porque as pessoas não querem você feliz. Não querem. As pessoas querem que você... Elas só querem uma coisa de você. Emagrece. É só isso. Só. E eu acho também essa questão que a gente fala em quase todos os episódios, né? Mas eu acho que enquanto nós estamos preocupadas com essas questões, nós não estamos pensando em coisas maiores. Então eu acho que quando a gente consegue, não que seja fácil, né? Toda vez eu falo isso. Não quer dizer que a gente aqui é super resolvido, nós também temos nossas questões, mas a gente precisa lutar para sair dessas caixas, né? E se concentrar em coisas que são importantes realmente, porque assim, eu tento todo dia, não é fácil, mas eu tento todo dia falar isso, né? O meu corpo, ele serve para eu viver as coisas que eu quero viver e ponto. Não é o meu peso na balança, não é que vai ditar como eu tenho que viver. Exato. Né? Só que a gente tá nadando contra uma correnteza muito forte, né? Existe uma indústria, hoje ainda eu falei isso com os meus alunos. Tudo que a gente quer, existe uma indústria por trás, lucrando muito. Lucra.
Quanto né? mais E a infeliz, gente é só melhor. Exatamente. e a gente é só uma massa de manobra para tudo isso. Então a gente realmente precisa ficar muito atento a tudo isso, né? A questão dos corpos, a questão dessa aceitação, desses procedimentos, né? Não julgando ninguém, né? Cada um faz o que quiser. E eu acho que também as pessoas vivem do jeito que elas querem, mas eu acho que a gente precisa estar atentas a essas coisas, principalmente nós que somos mulheres, né? Qual que é o nosso lugar? É só ficar preocupado com isso e o resto? E quem tá decidindo as grandes coisas por nós? Muito tempo eu me limitei muito também, né? Tipo, não vou lá, não vou tomar essa cerveja, não vou. Mas é tipo, a partir do momento em que a gente sabe que a gente pode e que a gente tem que viver isso, a gente não tem que ficar dentro de casa, né? Porque muitas pessoas, eu acho que tem essa linha de pensamento gordofóbico, que é tipo, mas é só fechar a boca, tá bom, mas tudo bem, eu posso emagrecer, posso querer emagrecer também, perder 50 quilos. Mas até eu perder os 50 quilos, eu vou continuar sendo uma pessoa gorda. E eu faço o quê? Eu não posso viver. Eu me tranco dentro de casa. E falar sobre a gordofobia, assim, pra gente ir caminhando para o nosso fim, né? É entender... O nosso fim não, o fim do episódio, Deus me livre. É pensar que a gordofobia, ela é a coisa institucionalizada dessa aversão a ser gordo. E ela está em todos os lugares. Ela está no constrangimento que você vai passar quando você vai para um hospital e não tem uma cama que aguente seu peso. Não tem uma maca para você deitar. Ela tá cadeira, na roleta, né? Dependendo do lugar que você está. A roleta do ônibus, onde teu corpo não passa. A cadeira do teatro, que não tem maior, não tem menor. Todas iguais. Existe um padrão e você vai passar por isso em todos os lugares. Então, essa ideia, ela precisa ser introjetada num nível institucional mesmo. As pessoas precisam pensar, eu tenho um lugar para acomodar essa pessoa, eu tenho uma forma de fazer ela não ter que passar esse constrangimento num busão, num avião, né? Hoje em dia tem alguns lugares que tem ali uma cadeira mais larguinha, mas ainda é muito raro. É muito raro, né? E eu acho que isso deve ser, assim, um momento de novo, né? De novo. É cansativo, né? Exato, por isso que eu falo que eu sou cansada. Porque sempre que eu vou sair de casa, eu tenho que pensar, putz, será que naquele bar vai ter uma cadeira? Não, então eu vou levar a minha. Porque eu tive que comprar uma cadeira pra levar pros lugares, porque... Não porque, nossa, eu não caibo. Além de não caber, grande maioria das vezes. É tipo, eu quero estar confortável. É o mínimo que eu posso ter. Confortável. Então eu vou sentar aqui e tomar uma cerveja. E eu tenho que tirar isso do meu bolso, sabe? Não é uma pessoa que tem que pensar, putz, eu acho que a gente podia comprar uma cadeira sem braço. Pode ser, mas acabou. Você ter uma cadeira sem braço já é ótimo, já é meio caminho. Mas é que eu acho que a gente tinha que bater mais na tecla é de que a gente só por ser um corpo, a gente já é revolucionário, assim. E você lutar, acordar todos os dias já é uma luta, já é uma batalha que você vai correr atrás. Nossa, tá um papo meio coach isso que eu tô falando, né? Não é pra Chega, Lorena. É isso, é revolucionário. E a gente... É revolucionário. E aí a gente quer pedir... Quer dizer o quê? Faça a revolução, né? Pra todo mundo. Qual que é o teu BO? Ocupar os espaços é revolucionador. É isso. É revolucionário, é isso mesmo. Vamos ocupar vários espaços. É isso mesmo. Sejam eles quais forem. E que se dane todo mundo. E se dane o resto. Obrigada! Ai, maravilhosa. Muito obrigada, Lu. Gente, foi lindo. Obrigada. Eu sou a Rô Estevão. Eu sou a Carol Tedeschi. E esse é o podcast O Bar é Delas. Um espaço pra mulherada. O Bar é Delas Podcast.